Amém. Lucas capítulo 19, por favor, pega a sua Bíblia e abra. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28. Eu passei errado aí, Larissa, eu passei 29, o erro foi meu, é 28, tá? Desculpa, pode, se puder consertar, foi erro meu. Só para que não haja engano. A partir do versículo 28 fala sobre a entrada triunfal. Vamos ler até o 38. Diz assim, acompanhe em sua Bíblia. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai amado e querido, nos conduza nesta hora, nessa meditação, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, servir, ó Deus, de alimento à nossa alma e de direção para a nossa vida, Senhor, e que não só saiamos daqui dizendo que ouvimos uma boa palavra, mas que ela seja aplicável ao nosso coração, à nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, opera em cada coração conforme cada necessidade. Retira todo espírito de incredulidade, Senhor. Que a fé seja colocada em cada coração, para que possam crer na Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui como vaso em Tuas mãos, Senhor. Me coloco diante de Ti e que o Senhor nos abençoe a todos, rica e abundantemente. Assim oramos no nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Pode se assentar, tome o seu lugar, em nome de Jesus. Nós estamos há exatamente uma semana antes da Páscoa, e este domingo que antecede a Páscoa, o último domingo do período da Quaresma, é conhecido por muitos como Domingo de Ramos, né? Porque foi justamente nesse domingo que antecedeu a Páscoa que Jesus, ele, como nós lemos aqui, adentrou a cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e ele entrou pelas portas de Jerusalém, sendo aclamado como Rei de Israel, sendo aclamado como aquele que vinha em nome do Senhor, né? As pessoas iam espalhando pelos caminhos, fazendo uma trilha, um caminho com seus próprios mantos, com folhas de palmas, né? Com ramos. Então por isso vem, né, o Domingo de Ramos, por virem espalhando pelo caminho para que Jesus ali pudesse passar, né? Ao contrário, né, até para os romanos e para os judeus naquela época, embora para nós possa ser algo assim bem estranho essa entrada, mas
Era comum para imperadores romanos, após conquistas, após vitórias em batalhas, quando eles voltavam, eles entravam pela cidade, principalmente por Roma, né, montados num cavalo branco, com seu exército marchando e pétalas de rosas sendo jogadas para o alto, todos aclamando as grandes vitórias daquele imperador e do Império Romano. Então, essa cena, né, de um rei voltando da batalha, também para os judeus, né, nos tempos de glória, eles tinham notícias, né, de quando os reis voltavam da batalha, o rei Davi, né, e tantos reis ao voltarem de batalhas, entrando por Jerusalém, sendo aclamados e dando glórias a Deus pelas vitórias conquistadas. Então essa cena ela é muito peculiar, porque Jesus traz à memória esse quadro, esse cenário. Só que a gente vê algo bem que antagônico. Porque enquanto os reis voltavam das guerras vitoriosos, cheios de pompa, sendo aclamados, a gente vê Jesus entrando de uma maneira triunfal, sim, todos aclamando a ele, só que a gente vê um rei humilde. Ele entra por Jerusalém, não montado num cavalo branco, imponente. Ele não entra cercado por seus exércitos com as suas armas em punho, como se tivessem voltado da batalha, não. Nós vimos aqui que ele entra sentado num jumentinho, num filhote de jumento. Um animal até desprezível, sem muito valor, a não ser para transportar ou carregar pessoas. Não um animal de guerra, de batalhas. E Jesus entra sentado nesse animal, de uma maneira humilde. Ao invés de soldados, há pessoas simples, pessoas do campo, galileus que subiram com ele a Jerusalém, pessoas com pouco poder aquisitivo, não de renome, não de posses. Ele está ali cercado deste exército de pessoas que estavam ali apenas aclamando e reconhecendo o que Deus estava fazendo naquele momento. Jesus entra por essas portas, um rei que não tinha nobreza, um rei que nós conhecemos a história, não nasceu nos palácios, não nasceu em pompa, em poder, ele nasce dentro de uma estrebaria. Seu primeiro berço, local de aconchego, é uma manjedoura onde os animais comiam. Sua vida não foi uma vida de pompa. Esse rei contraria, embora essa imagem do rei triunfante entrando traga aquela memória já gravada nas mentes, mas ele a faz de um modo bem diferente. E assim ele adentra as portas de Jerusalém. O que mais estava mexendo com o povo é que povo de Judá, os judeus, Israel como um todo, estava debaixo do governo opressor dos romanos. E o Império Romano foi um dos mais opressores, violentos na história da humanidade. Eles não tinham piedade alguma. Eles vinham realmente devastando tudo. E para aqueles do Império Romano que ficavam na região ali da Palestina, na Judéia, na Galiléia, para eles era um horror. O povo judeu era um povo desprezível, um povo que eles tinham nojo. Ir para lá para governar aquela área era um castigo. Então eles olhavam para esse povo e matar um judeu era assim, menos um. É menos um. Eles não tinham piedade alguma. Para eles era menos um aborrecimento. Era menos um judeu para ficar incomodando o império.
para que o império pudesse ter paz. Então, se tiver que ter paz, tiver que matar, mate. Para eles não fazia muita diferença. Então a gente vê um povo que está vivendo debaixo dessa opressão. Um povo que não tem liberdade para fazer o que quer. Um povo que está sendo escravizado, de uma certa maneira, está dentro do poder desse império romano. E qual a esperança que está no coração de toda a nação de Israel? A esperança de um governo libertador. Eles estão esperando que a vinda do Messias prometido pelos profetas, a chegada do Messias. E quando eles veem Jesus, eles começam a fazer algumas ligações mentais. Olha, espera aí, é agora, ele é o rei, então chegou a hora de nós sermos livres. Essa esperança estava latente em cada coração de um governo libertador, restaurador da glória de Israel que se perdeu. E nós lemos aqui no texto que eles exaltavam e louvavam a Deus, no versículo 37, louvavam a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto. Eles estavam alegres por terem presenciado Jesus realizar tantos milagres. Cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, leprosos sendo curados. Jesus estava operando coisas extraordinárias, jamais vistas em toda a história do povo de Israel. E quando eles veem essa cena, eles pensam, é agora. Eu acho que o governo chegou agora, que nós vamos nos libertar de vez. Isso vai acontecer. Então, reacende uma esperança naqueles corações de que algo vai mudar, algo está acontecendo. Algo vai acontecer em toda a nação. Mas esse rei, ele não veio para instalar ou estabelecer um governo terreno. Ele não veio para expulsar os romanos. Ele não veio para restaurar a nação de Israel, que na verdade só veio a ser reconstituída como nação em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Olha quantos séculos se passaram desde esta cena, quase 2 milênios, para que Israel voltasse a ser uma nação estabelecida na sua terra. Esse rei não veio para atingir ou atender a esses anseios que estavam nesses corações. Não veio para isso, mas Jesus veio para estabelecer o seu governo, o seu reinado no coração do ser humano, para libertar o homem, a alma do pecado e das trevas e do castigo eterno no inferno. O seu governo não é um governo terreno, o governo de Cristo Jesus é um governo no coração e é um governo para a eternidade. Mas aquele povo não entendeu isso. Aquelas pessoas não estavam vendo desta maneira, embora Jesus tenha passado 3 anos anunciando o Evangelho, falando das coisas de Deus e do reino de Deus, mas aquele povo estava vendo aquele rei sentado naquele jumentinho, pensando, é agora que Jerusalém será liberta e nós voltaremos a ser a grande nação de Israel. Mas Jesus estava olhando os corações daquelas pessoas. Jesus queria fazer algo muito maior.
O reinado de Cristo não é um reinado opressor, é um reinado de amor e paz. Amor, porque Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Encontra esta graça de Deus, ele se rende a Cristo, os seus pecados são perdoados, e a palavra de Deus diz que nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo que era antigo fica para trás, é esquecido, e o Senhor nos faz viver uma nova vida. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que primeiro nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido o nosso nome. Ele já tinha determinado que nós teríamos um encontro com a graça de Deus. Eles já tinham determinado que Cristo viria para trazer esse governo espiritual, esse governo na alma, no coração. O seu reinado não é de opressão, ele não é algo que obriga, olha, você tem que fazer, não. Assim como Cristo me amou sem eu ter nada que oferecer a Ele, assim Ele espera que eu o ame por tudo que Ele fez por mim. E assim Ele estabelece o seu reinado, o seu governo de amor, de paz. Por que de paz? Não é a paz que o mundo apregou, anuncia. A paz é aquela que nós encontramos quando nós somos reconciliados com Deus. É a paz quando o peso do pecado é retirado da nossa vida, quando nós sentimos o sangue de Cristo sendo passado em nós, nós sentimos que houve a quebra dessas cadeias que nos prendiam a este mundo, a nossa carne, ao pecado, a Satanás. Então isso é quebrado e nós somos reconciliados com Deus e o nosso coração se enche de paz, porque agora não há mais separação, nós passamos a viver a presença de Deus na nossa vida, fruto do reinado desse rei em nós. Mas aquele povo não entendeu isso. Aquele povo espera até hoje aquele Messias que estava sendo aclamado. Até hoje eles estão esperando esse Messias triunfante, político, terreno, para restabelecer Israel a sua glória. Mas Jesus veio fazer algo muito superior a isso. Aquelas pessoas estavam alegres, em alta voz, cantavam, louvavam a Deus e celebravam os milagres que tinham visto o Senhor fazendo. Mas, irmãos, a verdadeira alegria no nosso coração não é pelos benefícios, não é pelo que Deus faz. Hoje a gente vê uma igreja feliz, alegre, procurando uma autossatisfação, porque conseguiu um emprego, porque conseguiu a cura de uma enfermidade, porque conseguiu isso, conseguiu aquilo, ou porque agora conquistou um carro, porque tem uma casa nova, porque realizou um sonho de sua vida, e acham, isso é o evangelho, Deus está me abençoando, eu estou feliz e alegre. Mas a verdadeira alegria não é constituída de bens materiais, não é pelo que Deus graciosamente nos dá. A verdadeira alegria que tem que estar no nosso coração é pela salvação da nossa alma, é porque Cristo nos amou primeiro, é porque Ele olhou para nós e mesmo não sendo merecedores, Ele nos tirou do império das trevas, Ele quebrou os grilhões que nos prendiam ao pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós servimos e adoramos a esse Deus vivo e verdadeiro. A nossa celebração não é porque vimos milagres acontecerem, a nossa celebração é porque o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos e vivo está o nosso Senhor. Que maravilha! Porque não importa o que Deus vai me dar ou não dar, eu tenho que me alegrar, é porque o meu nome está escrito nos céus. Acontece que o nosso coração é como daquele povo. Alegremente eles louvavam a Deus em alta voz por todos os milagres. E se não tivessem visto milagres? E hoje a gente vê uma igreja acostumada a isso.
Se eu vejo Deus fazendo grandes coisas, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom, e tal. E se Deus não fizer nada? Se você morrer da doença que tanto você pede a Deus para ser curado e você não for curado, e se até o final da sua vida a sua renda continuar sendo de um salário mínimo, que está cada ano que passa está mais mínimo ainda? E aí? E aí? A alegria continuará verdadeira no coração? A alegria daquele povo é porque eles tinham visto milagres. Mas a pergunta que fica é: e se nós não vermos milagres? O maior milagre que aconteceu na nossa vida é suficiente para abundar, transbordar o nosso coração de alegria? É lembrar: eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, eu posso não ter até saúde, eu posso não ter muita coisa, mas uma coisa eu tenho, e é mais preciosa de toda a terra: Cristo me amou, Cristo me salvou, e quando Jesus voltar, ou chegar a minha hora, eu sei do meu destino eterno, eu vou para a eterna glória do meu Pai, eu vou me encontrar com Ele. Não pode haver alegria maior do que essa. Nós vamos morar eternamente nos céus com Jesus. Nada pode ofuscar essa alegria. Aquele povo não estava celebrando o reino de Deus que vinha para restaurar corações, ele estava celebrando um grande profeta que estava fazendo coisas maravilhosas e que de repente ia trazer um novo governo político para Israel. O que nós temos que fazer, irmãos, lembrando deste domingo e lembrando da Páscoa que se aproxima, aquele povo recebeu a Cristo em Jerusalém, uma entrada triunfal, uma entrada de celebração, mas pouco tempo depois, alguns dias após, eles estavam lá dizendo: crucifica-o, 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 acaba com ele, mata ele, tira ele da face da terra, tira esse cara da nossa frente, risca o nome dele da história. Eles falaram isso com ódio, com desejo de ver sangue sendo derramado. Mas o que nós temos que olhar para esta passagem e lembrar que Cristo vem adentrando também ao nosso coração. E é hora de abrir o nosso coração e recebê-lo como Rei da nossa vida, para reinar absoluto na nossa vida e festejar não os benefícios dele a nós, mas festejar a nossa redenção eterna. Nesta semana de Páscoa, o que você está pretendendo celebrar? Já comprou os ovinhos de chocolate e diz assim: bem, está tudo certo, a Páscoa está garantida? Ou vai reunir a família e dizer: bem, vamos fazer uma mesa que farta, vamos fazer um almoço em família e está tudo certo? Não. Como nós ensinamos as nossas crianças, a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa é a cruz do Calvário. A Páscoa não é chocolate, mas é a salvação que o Rei Jesus trouxe a nós. Isso não serve só para os pequenininhos, nós temos que relembrar isso na nossa vida. Páscoa não é hora de eu ganhar chocolate. Claro que se você quiser dar chocolate e ganhar, não há problema nenhum. Mas não bote seu coração nessas coisas.
Pergunte-se a si mesmo: eu estou recebendo esse rei adentrando o meu coração para reinar absoluto na minha vida? Porque, irmãos, quando a gente não está acostumado, com monarquia, nós não vivemos o período da monarquia. Já tivemos no Brasil, uma monarquia, debaixo da tutela de Portugal, mas tivemos uma monarquia, tudo bem. Mas quando a gente vai na história, na época do absolutismo, a gente vê os grandes impérios, Império Francês, Prussiano, a Inglaterra, e você vai vendo aqueles reis governando. Um rei, quando ele pede, ordena alguma coisa, tem que ser feita. E às vezes havia reis que pediam coisas absurdas, mas tinha que ser feito. Não tinha como negociar com o rei. Olha, rei, veja bem, não dá para fazer o que o rei quer, não dá para fazer, então mata ele, que ele não vai fazer, então tira ele da minha frente, corta a cabeça dele, e se fazia assim. E acha outro que vai cumprir o que eu quero. Passa para o próximo, quem vai? Aí todo mundo já ficava, opa, vamos ter que dar um jeito. O reinado de Cristo não é por medo, por opressão, mas a ideia da figura do rei nos traz o quê? A lembrança de que quando Ele está em nosso coração, quando Ele reina na nossa vida, é para que vivamos uma vida de total obediência a Ele, a sua lei e a sua palavra. Não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, eu tenho que me enquadrar nas Escrituras. Não é a Bíblia se enquadrar no meu modo de vida, não. Eu tenho que abandonar o meu modo de viver e passar a viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque agora eu não sou mais o Senhor da minha vida, eu abri as portas da Jerusalém do meu coração, esse rei entrou e agora ele governa absoluto, e ao invés de agora eu ser o Senhor, eu sou o seu servo, e tudo que ele ordenar, eu obedecerei. As coisas mudam, nós passamos a celebrar, a festejar a redenção eterna. Eu queria que você fosse comigo até o Salmo 116, para lermos este cântico, este salmo, e como ele se relaciona com este momento de Israel, que Israel estava vivenciando séculos e séculos mais adiante. Salmo 116. Apenas os 4 primeiros versículos, Vamos fracionar aqui os versículos. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol, ou seja, do inferno, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Somente até aqui. Olha como o salmista, ele meio que prediz já o que iria acontecer com o povo. Cadeias, opressão, angústia, súplica. Aquele povo também clamava por um socorro diante da aflição romana. E nós, na nossa vida, também podemos estar passando por momentos de aflição, de angústia, de terror. Ou talvez porque você ainda não tem a sua vida totalmente debaixo do governo de Cristo e Satanás está te oprimindo, colocando fardos e pesos sobre a tua vida. Mas aqui ele diz: Senhor,
livra-me. É o momento de clamar ao Senhor, de saber que esse rei está pronto para entrar pelas portas do teu coração, está pronto para entrar na tua vida, transformar o teu viver e estabelecer no nosso coração um reinado eterno, um reinado de amor, um reinado de paz, um reinado de alegria, o reino dos céus sendo vivenciado na nossa vida a cada dia. O reino dos céus não é só lá no futuro, quando Jesus voltar. Nós já estamos vivenciando um pouquinho desse reino aqui na terra, porque Jesus vive em nós. Versos 5 a 9. O Senhor é misericordioso e justo, aleluia! O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Apenas até aqui. Irmãos, quando Cristo estabelece o seu reino, se ele tivesse entrado pelas portas de Jerusalém, aquele povo tivesse visto o que é o reino de Deus, crido na obra do Evangelho de Cristo Jesus, algo tremendo teria acontecido, e que na verdade veio acontecer com muitos depois que Cristo foi assunto aos céus, porque o Evangelho começou a ser pregado e os apóstolos começaram a anunciar: olha, não é esse reino que a gente estava esperando, não, esse Messias veio para mudar a alma, para nos livrar da opressão do pecado. O pecado nos oprime, o pecado rouba a nossa paz, o pecado tira a nossa alegria, o pecado mata a nossa alma, mas em Cristo Jesus nós encontramos o perdão, a graça, a misericórdia. Se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para lavar o nosso coração, para nos dar um novo caminhar. Nele a gente encontra esse alívio para a nossa alma, porque o pecado sufoca, mas Cristo quebra todos os grilhões do pecado na nossa vida, e a gente vive uma vida de alívio na alma. Enquanto esse mundo está aí sofrendo, padecendo com tantas notícias, com tanta coisa, e tem gente que está ficando apavorada porque meu vizinho morreu, não sei quem morreu, não sei quem morreu. Se você vivesse na época da Segunda Guerra Mundial, que ia falar: mataram milhões, morreram 200 mil, mataram mais 400 mil, você ia surtar. O que nós estamos vivendo hoje não é nada se a gente for olhar a história da humanidade. Não é nada. O que nós como igreja temos que fazer é o seguinte: é olhar para Cristo Jesus e saber que Ele é o sustento da nossa vida, Ele é o sustento da nossa alma, e nós precisamos de um alívio ao nosso coração. É dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. É arrependimento, é confissão, é buscar em Cristo perdão para os nossos pecados, porque como nós lemos aqui, Ele é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Aleluia! Aquele povo não entendeu que aquele rei que estava entrando naquele jumento era um rei que queria trazer o perdão aos pecados, escrever uma história de Israel diferente, mostrar que aquele povo, assim como nós, precisamos de Cristo Jesus, precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos da paz que excede todo entendimento, e não há nada melhor do que encostar a cabeça no travesseiro e agradecer: Senhor, obrigado, eu tenho a tua paz em meu coração. Significa que eu não tenho problemas? Tenho um montão, mas eu tenho paz com Deus. A gente chega aqui domingo, depois de uma semana pesada de preocupações, de problemas, e a gente chega aqui sorrindo, levantando as mãos, glorificando a Deus, dizendo: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos
resistirá. Aleluia! Ele é o nosso general, é com ele que nós marchamos. Por que a gente está alegre e feliz? Porque a gente não tem problemas? Não, é porque a gente vive em paz com Deus, porque Cristo veio reconciliar-nos com o Senhor, veio estabelecer esse governo no nosso coração. Então abra a tua alma, abra o teu coração, deixa Cristo entrar na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, no teu trabalho, nas tuas emoções. Deixe ele ser o rei triunfante na tua vida e você vai ter paz com Deus. Versos 10 a 14. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amados, aquilo que nós falamos, o que tem que estar, parece que esse salmo estava prenunciando a entrada de Jesus. Porque enquanto aquele povo estava celebrando apenas os milagres, aqui o salmista diz que nós temos que retribuir ao Senhor toda a sua bondade para conosco. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tem que haver louvor e gratidão na nossa vida. Essa semana não é a semana de tristeza, não é a semana de ficar lamentando coisas, é a semana de lembrar: o meu Redentor vive, o meu Jesus não está pregado numa cruz, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Esse rei humilde entra na nossa vida. Então a nossa alegria é pela salvação do Senhor, é pelo que ele fez na nossa vida, pelo que ele tem feito na nossa vida. E ouça uma coisa: se a tua vida estiver nas mãos de Deus, Deus fará muito mais ainda. Ele tem muito mais a fazer, a quebrar você, transformar você e nos fazer a cada dia a imagem e semelhança do Senhor. Não há motivos para louvar a Deus? Nós temos motivos. Porque é essa alegria que nos leva à santificação. É essa alegria que nos leva à consagração. O fato de termos sido alcançados pela graça misericordiosa de Deus, sem termos mérito algum. Porque nenhum de nós aqui pode dizer: eu não tenho pecado ou nunca tive pecado. Estamos aqui exclusivamente porque ele nos amou primeiro, porque ele nos chamou, ele nos escolheu. E ai de nós, se nós rejeitarmos a mão do Senhor. Então, é essa alegria, é esse louvor, é essa gratidão por esse rei que entrou triunfante na nossa vida, que nos leva à santificação, nos leva à consagração a ele. O que Jerusalém deveria ter feito, de dizer: esse rei vem, então vamos mudar, vamos voltar aos caminhos do Senhor, vamos consertar. A nossa nação está padecendo há séculos debaixo de impérios, dominadores, opressores. Mas não, eles preferiram continuar numa religiosidade vazia e morta. E hoje em dia a gente vê também pessoas sendo convidadas a Cristo Jesus, mas continuam: não, prefiro a minha religiosidade, prefiro o meu caminho, prefiro do meu jeito. Abra as portas da Jerusalém do teu coração e deixa o Rei Jesus entrar. Ele vem humilde, sentado num jumentinho, mas ele vai estabelecer a paz, a alegria e vai derramar vida abundante sobre você. E vai levar você a uma vida de santificação e consagração, de andar não mais do jeito que você acha que tem que viver, mas procurar nas Escrituras como eu devo viver para Cristo. Como Cristo espera que eu viva. E para terminar, do 15 ao 19. 15 diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis.
Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Irmãos, louvamos e engrandecemos ao Senhor, oferecemos a Ele um sacrifício de gratidão, invocamos o seu nome, cumprimos os nossos votos, ou seja, andamos em obediência à palavra de Deus, porque a nossa esperança maior é a vida eterna nos céus. A sua esperança está nos céus? Amém? Amém. Levante a sua mão e diga obrigado, Senhor, porque a minha esperança não está nessa terra, a minha esperança está nos céus. Obrigado pela redenção da minha alma, pela vida eterna. Eu te louvo, eu te engrandeço por Cristo Jesus. Aplauda o nome dele, porque ele é o Rei eterno, ele é o Rei da glória, ele é o Rei triunfante, ele é o Rei que ressuscitou, ele é o Rei dos reis, ele é o Rei do universo, ele é o Rei da nossa vida, ele é o Rei da igreja, ele é o Rei Jesus, ele é o Rei Jesus. Glória a Deus. A nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a vida eterna. Não é essa terra, que essa terra não tem nada de bom. Não fique esperando esperança de noticiários, de governos, de pessoas. Não, a nossa esperança está aqui, irmãos. É aqui que a gente encontra esperança e descanso para a nossa alma. Porque um dia, assim como Jesus ao entrar em Jerusalém, teve aquela festa, aquela celebração, um dia, quando Jesus voltar, nós entraremos na Jerusalém celestial. Lá vai ser a grande festa do céu. Lá nós encontraremos os nossos irmãos que já foram antes de nós. Lá nós vamos celebrar ao Rei face a face. Lá nós veremos Ele sentado em seu alto e sublime trono. Nos prostraremos com os 24 anciãos e vamos adorá-lo para sempre e sempre e sempre. Toda e qualquer festa que a gente faz nessa terra ou na igreja não se compara à grande festa das bodas do Cordeiro no céu, porque esse Rei um dia voltará triunfante para buscar a sua igreja. Oh, aleluias! Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. O descanso definitivo para a nossa alma. Que nessa terra, irmãos, a gente encontra alguns momentos de paz, de descanso, né? A gente encontra algum alívio na presença do Senhor, mas nunca será absoluto. Agora, quando a gente estiver lá, quando a gente estiver lá, quando nós entrarmos no céu, quando a gente encontrar Jesus, a palavra de Deus afirma: não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais frustração, não haverá decepção, não haverá desesperança, não haverá nada dessa terra, irmãos, nenhuma aflição na alma, não, nenhuma tristeza, nenhum choro, nenhuma lágrima. Lá haverá alegria eterna, celebração eterna, lá a paz reinará em nosso coração e um dia lá nós encontraremos o descanso definitivo para a nossa alma. É nessa esperança que a gente vive. É nessa esperança que a gente caminha. Cada dia. Porque nós vamos sair daqui hoje, irmãos.
E talvez alguns de nós chegarão em casa e encontrarão dilemas terríveis, problemas gravíssimos. Você sabe as situações que você tem enfrentado dentro de casa, ou financeiramente, ou com relação à sua saúde. Mas lembre-se de uma coisa: são aflições passageiras nessa terra, nós estamos aqui de passagem. O que importa é chegar no final. E o final não é apenas ter o nosso corpo dentro de um caixão. O final é ser recebido nos céus pelo nosso Senhor, que dirá: entra meu filho, seja bem-vindo no descanso do teu Senhor. Lá a gente vai encontrar o descanso eterno da nossa alma. É por isso que seguimos a Cristo. Eu não sigo a Cristo para ter carro novo, para ter dinheiro. O apóstolo Paulo deixa bem claro: se temos o que beber e comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos, alegres, felizes. Essa que tem que ser a nossa alegria. Não é uma televisão de 65 polegadas, porque daqui a pouco eles farão de 70. Não é o novo smartphone. A gente vive uma pressão para que a nossa alegria seja feita de coisas materiais. Não. Nossa alegria tem que ser construída por Cristo Jesus em nossa vida. Por acordar a cada dia, a cada manhã e agradecer: Pai, obrigado. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Porque diante de todas as aflições e todo o sofrimento, eu tenho paz com Deus. Você quer descanso para a tua alma? Jesus. Quer descanso para o teu coração? Jesus. Nesse domingo de Ramos, deixa esse Jesus humilde adentrar o teu coração, a tua vida. Deixa Ele reinar, deixa Ele governar, deixa Ele. Eu te garanto uma coisa: você será, como muitos de nós, as pessoas mais felizes na face da terra. Os mais felizes dessa terra. A nossa alegria não depende de circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Você está precisando de descanso para a tua alma. Deixe Jesus entrar. Está com a alma cansada, sobrecarregada, oprimida como aquele povo. Deixa Jesus entrar. Deixa o Rei triunfante entrar. Deixa o Rei triunfante entrar. Deixa Ele estabelecer seu governo na tua vida. Deixa Ele quebrar o jugo do pecado na tua vida. Mas para isso você tem que não fazer como aquele povo que estava alegre apenas pelos benefícios. Jesus pode curar toda e qualquer enfermidade, sim, nós oramos por isso. Jesus pode resolver problemas conjugais, sim, nós oramos por isso. Jesus pode salvar aquele cônjuge, ou aquele filho, aquela filha que ainda não conhece a Cristo. Sim, nós oramos por isso. Jesus pode trazer paz à tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Sim, nós cremos, oramos por isso. Nós cremos em Deus. Ele pode fazer maravilhas. Ele pode trazer prosperidade material à tua vida. Sim, cremos e oramos por isso.
Mas nada disso trará real alegria ao teu coração, trará uma alegria passageira. Mas o que nós precisamos é de uma alegria eterna. Uma alegria eterna. Se você está precisando que Cristo adentre as portas do teu coração, talvez você possa até dizer: pastor, mas eu já sou cristão. Só que está faltando festa na Jerusalém da tua alma. Está faltando a verdadeira alegria no teu coração. Está faltando aquela paz. Você vem para a igreja, volta para casa e está vivendo a cada dia oprimido, pesado. E você nessa noite tem que dizer: Jesus, entra triunfantemente na minha vida e faz um milagre na minha alma. Se há pecados, confesse-os a Cristo, porque Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluias, aleluias. Oh, Deus é maravilhoso. Eu quero orar por você. Aí onde você está, você vai concordar comigo em oração. Mas se você quer fazer esse convite nessa noite: Jesus, entra nesse domingo de Ramos no meu coração e faz algo novo na minha vida, que eu estou precisando. Eu quero que Tu sejas Rei e Senhor da minha vida. Põe a mão sobre o teu coração aí onde você está. Eu quero orar por você. Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua santa palavra. Vem, Senhor amado e querido, olhar, Senhor, e agora tocar em cada uma dessas vidas. Só o Senhor sabe o que cada um deles está passando, Senhor. Por mais que eles possam até dizer em palavras, só o Senhor sabe a aflição, a opressão, o peso, a tristeza que eles têm carregado em suas almas. Talvez o pecado que esteja consumindo seus corações, a aflição deste mundo, que agora, Jesus, o Senhor venha entrar da mesma forma que o Senhor entrou naquele dia em Jerusalém, de forma humilde, sem nenhuma nobreza terrena, sem nenhum reconhecimento terreno, mas nós sabemos que Tu és o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador. E agora o Senhor entra em cada um desses corações. Estabeleça o Teu reinado de paz, de alegria, o Teu governo celestial. Vem restaurar aquele que está abatido. Porque estás abatida, ó minha alma? Confia no Senhor, pois ainda o louvarei. Oh, aleluias! Que nessa noite almas encontrem o descanso da Tua presença, o descanso e a paz da Tua presença. Oh Jesus, para que um dia no céu possamos encontrar o descanso eterno contigo. Não porque nós fomos bonzinhos ou fizemos boas coisas, mas porque tivemos um encontro com Jesus Cristo. Porque nesta terra o Rei reinou em nosso coração. Então, ó Deus, contempla cada vida e que a Tua paz, a Tua alegria e o Teu poder estejam se manifestando em cada coração, em cada vida.
no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. E que a igreja do Senhor diga: vamos todos ficar de pé.